Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Que alegria, irmãos, poder estar aqui em mais uma tarde tão especial como esta, para mais uma oportunidade adorar o Senhor, bendizer o nosso Deus, se alegrar com as irmãs nessa tarde tão maravilhosa, como também com os nossos irmãos que nos assistem pelo canal da igreja. Estava ausente aqui já há alguns dias, porque havia me submetido a uma cirurgia. Graças a Deus já estamos aqui de volta e grato ao Senhor e pela oração dos santos que estiveram intercedendo pela nossa vida. E como é bom poder voltar a esse lugar de bênção, esse lugar, meus irmãos, onde o Senhor tem cuidado de nós. Às vezes nós não percebemos, mas quando nós nos damos por conta, tantas e tantas bênçãos vão chegando e a gente não sabe qual foi a fonte, de onde foi que veio aquela fonte. E às vezes é apenas uma tarde como essa que nós nos colocamos a estar aqui, a orar, a clamar, a bendizer o nome santo do Senhor nosso Deus. Agradeço a nossa pastora, a irmã Janilda, pela confiança, a todas as irmãs do nosso ministério feminino, porque é muito bom estar aqui. Mas os irmãos sabem que pregar não é uma tarefa nada fácil, meus irmãos, porque pregar significa, acima de tudo, estar primeiro diante de Deus, para depois estar diante do povo. E se o Senhor não revelar a sua palavra, ai dos pregadores. E aí é nessa hora que eu rogo a oração dos santos, para que o Senhor, da sua misericórdia e bondade, possa nos comunicar essa palavra possa ser transmitida aos nossos corações. Amém? Vamos abrir a Escritura Sagrada na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, do versículo 6 até o versículo número 8. Glória a Deus. Leremos 3 versículos da palavra do Senhor e hoje nós vamos meditar nessa porção bíblica com o tema preparando um legado, ou seja, como viver de tal maneira que a nossa vida ela se torne um legado, ela deixe um legado positivo para as próximas gerações e assim para a glória do Senhor nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor, eu vou ler na versão Almeida Revista e Corrigida, 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo de número 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui tem um versículo, meus irmãos, que todos nós conhecemos, e eu acredito que até de cor, que é o versículo de número 7, e eu quero convidar a igreja para a gente fazer a recitação deste versículo, declamar este versículo, porque quando a gente declama, tanta gente guarda na nossa memória, como também puxa para o nosso coração, né? E aí eu queria convidar a igreja para a gente ler o versículo 7, todos juntos, bem forte, vamos lá no 3, 1, 2 e 3, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, bendito seja o nome do Senhor. Esse versículo ele é muito lindo, mas ao mesmo tempo ele é um versículo desafiador, porque são palavras do apóstolo Paulo, e inspirado nessas palavras é que nós vamos refletir sobre como preparar um legado. E o legado, meus irmãos, é aquilo, como já foi falado, se transmite de geração para geração. E quando eu estava pensando sobre esse tema de legado, me veio à mente uma lápide no túmulo. Geralmente as lápides são aquelas pedras colocadas sobre os túmulos, e lá as pessoas escolhem as frases que sintetizam a vida de alguém, algo que alguém fez, algo que alguém inspirou os outros a fazeres, e geralmente nas lápides encontram-se isso, ou seja, a síntese de algum fato ou memória de alguém. E eu comecei a me lembrar sobre alguns personagens, alguns homens que marcaram o seu tempo, marcaram a sua época. Teve um grande pastor no século XX, escritor muito aclamado aqui no Brasil, o pastor Leonardo Ravenhill. Ele era um inglês, radicado nos Estados Unidos, e ele escreveu um livro que marcou uma geração de obreiros, enfim, toda a igreja foi marcada, e o livro é conhecido, Porque Tarda o Pleno Avivamento. Esse livro foi escrito no final da década de 50 nos Estados Unidos, e no Brasil chegou 30 anos depois.
mas foi um livro que marcou muita gente, porque tarda o pleno avivamento, era um clamor à igreja a buscar um despertamento espiritual, um avivamento, um clamor, e uma mensagem, ela é tão atual como foi nos seus dias. E aquele homem que marcou obreiros, marcou missionários, ao falecer, no ano de 94, colocaram sobre a sua lápide a seguinte inscrição, no topo da lápide disseram assim, carregado por anjos, porque era uma vida tão marcada, tão consagrada a Deus, que é a forma que os santos se despedem daqui, é os anjos nos levando até o encontro do Pai Celestial, e aí, carregado por anjos. Na base da lápide estava escrito assim, as coisas pelas quais você tem vivido, valem a pena a morte de Cristo? Como é uma frase um pouco extensa, eu vou repetir, as coisas pelas quais você tem vivido, valem a morte de Cristo. É como se nos perguntasse assim, a forma que eu estou vivendo, ela tem glorificado a Deus? Ela tem exaltado o nome do Senhor? Ou será que a forma que eu tenho vivido hoje, ela tem envergonhado a Cristo? Tem envergonhado o Evangelho? Tem envergonhado a comunidade cristã na qual eu faço parte? Então é um convite à nossa reflexão, e a lápide desse grande pastor Leonardo Ravenhill nos traz essa reflexão. As coisas das quais nós temos vivido, será que elas estão, de fato, fazendo valer a pena o fato de Cristo ter morrido pelos nossos pecados? Bendito seja o nome do Senhor. Mas o nosso personagem hoje, meus irmãos, é o apóstolo Paulo. Não sei se os irmãos sabem, mas o cristianismo romano, ele atribui a uma localidade em Roma, na chamada Basílica de São Paulo Extramuros, um local onde se compreende a história que estão os restos mortais do apóstolo Paulo. E sob a lápide daquele local onde diz que reside os ossos do apóstolo Paulo, está escrito a seguinte inscrição, Paulo, apóstolo, Marte. Está escrito em latim, porque é a língua romana, mas a ideia de Paulo, apóstolo e Marte. Sintetizando a vida daquele grande homem de Deus como alguém que foi enviado, porque a palavra apóstolo é alguém que foi enviado. Marte é alguém que morre por uma causa, alguém que se entrega por algo. Ele viveu aquilo e morreu por aquilo em que ele acreditava, e isso que ele acreditava era a morrer pelo próprio Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Mas se hoje nós fôssemos convidados a visitar o túmulo de Paulo e a reconfigurar a sua lápide do seu túmulo, nós bem poderíamos pegar este versículo 7 do capítulo 4 de Timóteo e dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Porque é exatamente nesse versículo que nós encontramos toda a história de um homem que escreveu um grande legado, que escreveu uma grande história, aquele que quando partiu deixou muitas saudades, as pessoas lamentavam a sua perca, choravam a sua perda. Ô meus irmãos, não sei vocês, não sei se é porque eu sou cearense, mas você ir num velório que poucas pessoas estão chorando, você fica com aquela sensação, será que gostavam dele? Será que gostavam dela? Porque geralmente a falta de sentimento de perda, de dor de perda, revela-se na hora de morrer, na hora de partir. E aí Paulo quando parte, porque esse texto é escrito no final da sua jornada, ele está dizendo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, bendito seja o nome do Senhor. A nova Bíblia viva, ela traduz este versículo da seguinte maneira, muito tempo lutei incansavelmente por meu Senhor, e no meio de tudo eu me conservei fiel a Ele, e agora chegou a hora de eu parar de lutar e descansar, bendito seja o nome do Senhor. Essa poderia ser, meus irmãos, a inscrição sobre a lápide do apóstolo Paulo, porque resume muito bem a sua história. Mas qual será, meus irmãos, o nosso legado? Qual será a nossa história? E hoje é bom poder pensar na palavra de Deus, porque a palavra está nos ensinando a maneira pela qual nós temos que viver. Alguém pode dizer, mas irmão Samuel, hoje o senhor só veio falar em morte, só falou em lápide, falou em sepulcro, mas eu quero dizer para os irmãos que o que marca a tragicidade ou a suavidade de alguém, não é a forma como ele morre, e sim a forma como se vive. E a palavra está nos falando, meus irmãos, exatamente sobre isso, a maneira correta de se viver. Porque quando nós vivemos de maneira correta, nós estamos construindo legado,
Nós estamos, meus irmãos, trabalhando para glorificar o nome do Senhor que nos chamou, que nos vocacionou para a sua grande missão. Bendito seja o santo nome do Senhor nosso Deus. E eu quero começar então perguntando: e nós? Como temos nos preparado para deixar o nosso legado? Uma outra pergunta: o que temos nós feito, meus irmãos, com a nossa vida? Qual é a história que nós estamos escrevendo? Qual é a história que nós estamos labutando, que nós estamos trabalhando? Então, aprendamos com o apóstolo Paulo o caminho e a trilha que devemos percorrer para deixar um legado que glorifique e bendiga o nome santo do Senhor nosso Deus. A segunda carta de Paulo, meus irmãos, a Timóteo, é conhecida pelos biblistas como o último texto do apóstolo. Paulo já havia sido preso em um primeiro momento em Roma, e lá ele escreve as chamadas cartas de prisão, que é Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Alguns anos depois, e agora já de forma definitiva, porque daqui sai o decreto para a sua execução, Paulo também está preso, mas a natureza da sua carta é diferente. Ele escreve cartas pessoais, e das 3 cartas pessoais, 2 delas são cartas pastorais, ou seja, elas são endereçadas a pastores, e um era Timóteo, o pastor de Éfeso, e o outro era Tito, o pastor da ilha grega de Creta. Timóteo, como nós sabemos, era um jovem pastor de uma grande igreja. Éfeso era a capital da Ásia Menor, uma cidade cosmopolita de mais ou menos 1 milhão de habitantes. Imagine isso no mundo da antiguidade, o que nós estamos referindo. E aí, meus irmãos, aquele jovem pastor de uma igreja desafiadora, ele é confrontado pelo apóstolo Paulo com a maneira que ele deveria se conduzir no ministério pastoral. Na primeira carta tem as exortações do ministério, já a segunda carta é uma carta mais pessoal, com implicações, com recomendações, como de um verdadeiro pai a um filho. Aí encontramos aqui Paulo descrevendo as suas linhas finais, ele está se despedindo de Timóteo, mas está dizendo como ele percorreu a sua vida. E Timóteo, como um discípulo de Paulo, deveria então caminhar aquela mesma trajetória. E aí nós encontramos então, meus irmãos, algumas recomendações, e a primeira está no versículo 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E a primeira lição, meus irmãos, que nós aprendemos: como construir um legado, como, meus irmãos, deixar saudades, como, meus irmãos, ser citado de maneira honrosa e com lembrança ao nosso respeito, é quando nós nos permitimos nos gastar por Deus e por sua obra. Bendito seja o nome do Senhor. Veja o versículo 6, eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Essa palavra, aspersão de sacrifício, ou melhor dizendo, oferecido, é a palavra no original de libação. Libação é as ofertas dos líquidos, aquelas que os judeus deitavam nas suas ofertas, dos seus sacrifícios. Tinha as ofertas cruentas, que eram ofertas com sangue, as ofertas incruentas, que eram ofertas sem sangue, tais como farinha e outras coisas mais, e tinha as ofertas de líquido, que eram aquelas ofertas de azeite. E Paulo está se comparando como se fosse um azeite derramado, algo que foi, meus irmãos, gasto na obra de Deus. Hoje você encontra pessoas, às vezes, já na sua melhor idade, e diz: rapaz, eu sou assim velho, enrugado, cansado, porque eu me desgastei muito, eu era muito farrista. Quando eu era jovem eu aprontava muito, e aí o tempo passou e o tempo não perdoou. E é tão ruim quando a pessoa vai contar que envelheceu e o corpo está hoje totalmente decadente, porque se gastou na banalidade, naquilo, meus irmãos, que é trivial, que é vulgar. E como é bom alguém dizer: olha, eu estou aqui velho, o meu corpo está cansado, mas eu me gastei na obra de Deus. Eu gasto a minha vida, os meus anos, os meus melhores tempos, a minha juventude, a minha saúde, a minha força, eu me gastei na obra do Senhor. Se o meu corpo hoje está padecendo, eu não fiz uma vida, não foi uma vida qualquer, foi uma vida que eu me deleitei em servir ao Senhor, meu Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. E aí nós temos, meus irmãos, alguns verbos: combater, acabar
e guardar. Combater aqui é lutar incansavelmente pelo Senhor. Escute bem, igreja, lutar incansavelmente pelo Senhor, porque nem todo combate é um bom combate, nem toda luta que nós entramos é uma luta válida. Às vezes nós estamos lutando por interesses pessoais, às vezes o nosso ego foi ofendido e nós queremos a vingança humana, e esse combate não é o bom combate. O que Paulo está dizendo, combati o bom combate, ele está nos ensinando o princípio, sabe qual é? Eu lutei incansavelmente pelo Senhor que me salvou. A minha luta foi a luta do Senhor. E não, meus irmãos, muitas vezes você se cansa, se luta simplesmente pela religião, pelo cargo, pela posição. Cuidado, isso não é o bom combate. O bom combate é aquele que nós nos deleitamos na presença do Senhor e ao serviço do Senhor, nos colocamos inteiramente à sua disposição. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Isso é combater o bom combate. Aí ele diz assim, acabei a carreira. Meus irmãos, acabei a carreira, sabe o que é isso? É porque tem hora que a gente tem que saber que é hora de parar. Você sabia disso, que tem hora, que é importante entender isso? Que tem hora que é hora de parar e hora que é descansar. Alguém diz, não, mas eu tenho que ir aqui até o final. Cuidado, tem hora que Deus está nos dizendo, parai, descansai, revigore a sua força, renove as suas energias, porque o Senhor, meus irmãos, não nos chamou para sermos pessoas tristes, depressivas, cansadas, muitas vezes pelo ativismo infrutífero. Não, tem hora que é hora de parar e descansar, e Paulo está dizendo, acabei a carreira. Tem hora que você tem que entender isso, que é hora de parar e descansar no Senhor. Mas o mais importante está aqui, guardei a fé. Bendito seja o nome santo do Senhor. No meio de tudo, lutas, provações, aflições, angústias, se conservar fiel, meus irmãos, que hoje está tão difícil se conservar fiel, porque o mundo nos convida a sermos infiéis. O mundo nos convida, meus irmãos, a sermos pessoas desonestas. Nós somos convidados a sermos indiferentes. Nós somos convidados, meus irmãos, a sermos pessoas individualistas, egoístas, vaidosas, invejosas. Mas quando está dizendo, guardei a fé, ele está dizendo, eu tenho guardado a minha fé e tenho me conservado santo ao meu Senhor. Aí eu me lembro das palavras do profeta Daniel, assentou no seu coração o não se contaminar. Traduzindo para o Novo Testamento, guardei a minha fé. E a palavra do Senhor nos pergunta nessa tarde, meus irmãos, e nessa pergunta, eu não gosto de perguntar na terceira pessoa, eu gosto de perguntar na primeira pessoa do plural. Será que nós temos conservado a nossa fé? Será que nós temos, meus irmãos, lutado de tal maneira a não corromper os nossos valores, os nossos ideais, por interesse próprio? Porque só consegue deixar legado quem entende a natureza disso. Lutar as lutas verdadeiras, entender o tempo de parar, mas não, meus irmãos, negociar aquilo que Deus colocou em nós, que são os nossos valores. Bendito seja o nome santo do Senhor. Então, em primeiro lugar, para construir um legado, necessário é permitir-se gastar por Deus e por sua obra. Bendito seja o nome do Senhor. Aí eu chego no versículo 8, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Bendito seja o nome do Senhor. O segundo princípio que nós aprendemos de Paulo, como guardar um legado, ou melhor, como preparar este legado, é nos alimentarmos na esperança que o Senhor irá retribuir, melhor dizendo, o nosso amor por Ele. O texto está dizendo assim, o Senhor vai trazer a coroa da justiça naquele dia, mas não somente a mim, a todos que amarem a sua vinda. O que é que eu aprendo aqui, meus irmãos? Que nós precisamos alimentar essa esperança, que há recompensa para aqueles que são fiéis, a recompensa para aqueles que permanecerem, a recompensa para aqueles que perseverarem. Bendito seja o nome santo do Senhor. Paulo está dizendo, olha, eu cumpri a minha missão, Timóteo, eis aqui as palavras finais,
as palavras de despedida. Mas sabe o que é que me deixa aqui animado? Irmãos, Paulo tinha tudo para ficar desanimado, porque ele implantava os trabalhos, a oposição se levantava, as pessoas o perseguiam. Ele tinha acabado de ter um grande embate na questão de Corinto, onde as pessoas nem sequer reconheciam o seu apostolado. Ele agora, depois de fundar várias igrejas, foi traído pelos judeus lá da sua terra, o seu próprio povo. Ele agora, meus irmãos, está com uma sentença de morte decretada, está encarcerado, a pena está próximo da sua morte, porque ele diz assim, a minha partida está próxima. Ele tinha tudo para ser alguém rancoroso, triste, desanimado, mas Paulo está alimentando-se da esperança, e é isso que nos mantém de pé. É todo dia erguer a sua cabeça e dizer, Senhor, muito obrigado, porque mais um dia é a oportunidade de ter esperança. E não é uma esperança qualquer, não é a esperança, meus irmãos, nas correções monetárias do nosso país, não é a esperança que a nossa política vai dar certo, não é a esperança, meus irmãos, que nós vamos ser reconhecidos pelos nossos chefes, não, é a esperança na bendita vinda de nosso Senhor, que vai retribuir a todos aqueles que amarem a sua vinda. Bendito seja Deus, glória ao nome santo do Senhor. Como não lembrar de 1 Coríntios, capítulo 15, irmão Thales, por favor, e o versículo 58, que fala sobre recompensa. Irmãos, quando nós aprendemos sobre a recompensa no plano divino, nós começamos a acalmar o nosso coração, porque isso nos dá esperança. Ele diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Sabe por quê? Porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Toda vez que você estiver trabalhando para Deus e pensar, mas ninguém está vendo, ninguém me conhece, o meu nome não está nas placas honrosas, eu fui esquecido na lista dos agradecimentos, lembre disso, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo que você faz é registrado por Deus. Bendito seja o Senhor nosso Deus, glória ao nome santo do Senhor. Então, o segundo princípio, para nós prepararmos um legado, para que a nossa lápide sintetize uma vida que valeu a pena ser vivida, sabe qual é? É alimentar-se na esperança que o Senhor irá retribuir o nosso amor a Ele. Bendito seja Deus. Aí eu chego no versículo 9, procura vir depressa comigo. Aí eu posso aqui já pular para o versículo 11, só Lucas está comigo, toma Marcos, traze contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. E olha só, Paulo está citando aqui uma lista de amigos, de pessoas que no desenvolvimento pastoral, como Crescente que foi para Galácia, Tito para Dalmácia, Lucas que está com ele começa a citar uma lista de amigos, irmãos, e nós precisamos entender isso. Se você quer deixar um legado, se nós queremos deixar um legado, melhor dizendo, nós precisamos fazer, sabe o quê? Nos cercar de amigos verdadeiros. Em uma sociedade individualista como a nossa, nós somos ensinados que é só nós e a nossa família. Nós somos muitas vezes motivados a isso. Mas a palavra está nos dizendo aqui que um dos legados do apóstolo Paulo é exatamente entender a grande virtude que existia na amizade. Uma amizade verdadeira. Irmãos, é tão bom você receber uma boa notícia e poder pegar o seu telefone, ligar para o seu amigo, para a sua amiga, e de repente você começa a contar aquela novidade. É tão bom estar triste, angustiado, passando por um problema e ter um amigo de oração, uma amiga de oração, pessoas que orem pelas nossas vidas, pessoas que se preocupem conosco. É tão bom receber uma mensagem assim: olha, estive orando por você, está aqui o seu pedido no meu caderno de oração. Você se sente que foi assim, amparado, que foi guardado. E uma das maneiras de nós construirmos legado é isso, é cultivando amizades. Bendito seja o nome do Senhor, amizades verdadeiras, porque a amizade ela gera um suporte emocional. A amizade, meus irmãos, é um dos melhores remédios contra o estresse. Por que as pessoas estão doentes? Porque as pessoas saem para passear com os amigos, aí fica todo mundo vidrado nas telas. As pessoas não conversam mais, não interagem mais. E essa falta de interação, de calor humano, vai gerando estresse, ansiedade, traumas, medos, solidão,
tristeza, choro, meus amados irmãos, incontrolável, inexplicável. Então a palavra está dizendo: tenha amigos, cultive amigos. A Bíblia é o livro que fala de amizade. Jesus disse: eu não chamo mais vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho chamado vocês de amigos. Amigo mais chegado que um irmão, está na palavra de Deus, porque a Bíblia é o livro da amizade. Amizades verdadeiras, louvado seja o nome santo do Senhor, que nos ajudam a passar por vales e estão conosco para celebrar as alegrias. Quer um exemplo? Final de ano, todo mundo reunido, aí você de repente vai se afastando dos amigos, cada um vai tomando o seu rumo, cada um vai ficando no seu grupo. De repente você passa o final de ano, aí está só você, 3, 4 pessoas da sua família, e começa a bater aquele sentimento de solidão. Poxa, está tão pouca gente aqui, o que é que está acontecendo? O Natal é tanta gente, o Ano Novo vai diminuindo e você vai se sentindo só. E o Senhor está dizendo: você quer construir um legado? Alimente as amizades, gaste um tempo com seus amigos, esforce para atender às necessidades dele. Não se esconda das necessidades do seu próximo, porque isso é palavra de Deus, meus irmãos. Quando você se esforça pelo outro, você constrói algo pelo outro, você está plantando bênção para a sua vida. Bendito seja Deus. Quem já passou pela experiência de estar assim internado, aí de repente alguém foi visitar você? Não é uma alegria tão grande, né? Aí de repente você está só assim no hospital, internado, aí as camas vizinhas estão tudo recebendo visita e você sozinho, triste, branco da cor do finado, porque o calor humano nos faz assim, deixar as nossas bochechas rosadas de alegria. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, meus irmãos, a gente diz: pronto, como será as técnicas e as lições que o pregador vai trazer? Meus irmãos, é as coisas mais simples do mundo, é viver e viver com alegria, é viver e viver, meus irmãos, com simplicidade. Tudo isso é que vale a pena. Bendito seja o nome santo do Senhor nosso Deus. Eu sei que tem hora que os amigos nos aborrecem, claro, estão próximos de nós, então tem hora que acontece isso. O que é que deve fazer assim então? Diz uma lenda árabe que se alguém lhe magoa, alguém lhe fere, escreva aquilo na areia, porque o vento passa, aí o vento do esquecimento e do perdão leva aquilo. Mas se fizer coisa boa, talhe em pedras, porque é como se fosse na sua memória e no seu coração, para nunca esquecer coisas boas que as pessoas fazem por nós. Bendito seja Deus. E então, meus irmãos, esta é a terceira lição: se cercar de amigos verdadeiros. Aí eu vou para o versículo 13: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade e em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Os irmãos vão de ouvir que esse texto foi escrito há muitos anos atrás, há quase 2 milênios. Então não tínhamos o livro na forma que nós temos hoje. Por isso que ele fala aqui de livros, que o formato é diferente, e pergaminhos. Pergaminhos eram os escritos daquela época, que eram a forma daquilo era o couro de animais, que era curtido, e aí se escrevia com estilete naquele couro de animais. Aí nós tínhamos o que? Os chamados pergaminhos, que eles eram enrolados, depois a pessoa tinha que desenrolar ele para poder manuseá-los. E o que eu acho lindo aqui sobre Paulo, meus irmãos, percebam, ele está com uma sentença de morte decretada, sim ou não? É a última epístola do apóstolo, é uma carta de despedida, é uma carta pastoral, porque se dirige a um pastor que é Timóteo, mas muito mais é uma carta pessoal, porque ele está dirigindo a um amigo, praticamente um filho, porque Timóteo seguia Paulo desde a segunda viagem missionária. E aí, meus irmãos, um homem que está com a sua sentença de morte decretada, ainda está com fome de ler. Ele está ainda, meus irmãos, com necessidade de aprender. Ele quer ler livros, ele quer os pergaminhos. Alguns dizem que aqui era frio, por isso que ele pede a capa, e a capa era para se cobrir do frio, enquanto ele lia os seus livros. O Dr. Shedd, comentando esse texto, diz: não, essa capa não era de se enrolar do frio, era uma capa de livros, que era para proteger os livros, e não ele. Então ele tinha pergaminhos, ele tinha livros, e tinha a capa para proteger os livros. Mas o que eu acho lindo aqui, meus irmãos, é a capacidade de sempre viver aprendendo. A capacidade, meus irmãos, que Deus nos deu
uma mente, meus irmãos, brilhante. Todos nós temos uma mente brilhante. E essa mente, meus irmãos, que Deus nos deu, ela deve ser trabalhada, ela deve ser exercitada. Alguém diz, eu estou com perda de memória. Um dos melhores remédios para vencer essa perda de memória é leitura. É lendo a palavra, é lendo literatura cristã, é lendo, meus irmãos, livros de qualidade. Eu sempre tenho um comentário do meu menino aqui para as irmãs da pregação, né? Aí eu digo para ele todo dia, meu filho Guilherme, sabe de uma coisa? Papai é amante dos livros. Aí ele vem quando chega, papai, o senhor é amante dos livros? E ele já sabe. Só que não adianta só eu dizer, ele precisa me ver lendo. Então eu faço questão muitas vezes, quando ele se acorda, dele me encontrar lá no quintal, na minha cadeira de balançar, lá no meu jardim, lendo livros. Sabe para quê? Que é para cultivar nele a necessidade que ele precisa ter de aprender, de ler. E aí tem uma vantagem muito grande que ele lê. Sabe qual é, meus irmãos? Depois que você começar a criar o hábito de leitura, duas coisas vão acontecer com você. E eu posso até dizer que vou adivinhar. Sabe qual é? Em primeiro lugar, nunca mais você estará sozinho. Quem ama ler, nunca mais vai ficar sozinho. Em segundo lugar, quem lê, viaja. Porque você vai a outros tempos, você vai a outros lugares, você conhece outras culturas, conhece outros povos. Então, e é bem baratinho, basta estar com o livro na mão. Então você viaja, você se alegra, você não está sozinho. Então faça isso. Paulo está dizendo, olha, quando vier para cá, por favor, eu sei que meu decreto de morte já está assinado. Não sei quanto tempo eu tenho de vida, mas traga os livros. Isso é a lição. Você quer marcar uma vida que vale a pena? Gaste a sua vida aprendendo coisas novas. Eu achava lindo as irmãs aqui, quando eu vinha, as irmãs naquela ótima idade, lá o projeto Esther, as irmãs aprendendo a fazer pintura, e crochê, e fazia tanta coisa. É tão lindo aquilo, porque estavam desenvolvendo a capacidade que Deus dá a cada um, de aprender coisas novas. Bendito seja Deus. E Deus nos deu, meus irmãos, a capacidade de aprender. Você sabia disso? Que o nosso Deus é um Deus criativo. O nosso Deus, meus irmãos, Ele é um Deus que nos traz a arte, que nos traz a beleza. E isso, meus irmãos, é o que o Senhor nos proporciona. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então ele fala sobre isso. Isso é sempre ter cuidado consigo mesmo. Paulo disse a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Quando eu cuido da minha mente e cuido do meu corpo, eu estou cumprindo o mandamento divino. Cuidar de si mesmo. Louvado seja Deus. E caminhando, meus irmãos, para o final, o versículo 10 diz assim, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Verso 14, Alexandre, o latoeiro, ou seja, alguém que trabalhava com metais, causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto não lhe seja imputado. Aqui tem também uma outra lição muito forte sobre como construir um legado, sabe qual é? Nós não devemos permitir, meus irmãos, que as traições, injustiças, as decepções, nos tornem em pessoas amargas, pessoas ressentidas, pessoas mal-humoradas, pessoas rancorosas, pessoas, meus irmãos, que sempre quando você está próximo, a pessoa sempre tem uma lástima a contar. Você quer estar perto de pessoas assim? É só procurar por criança. Criança não fica perto de pessoa mal-humorada. Criança não fica perto de mal-humorada. Criança só fica perto de pessoa animada, sorridente, alegre. Aquilo que nós chamamos de rabugento na nossa linguagem nordestina, meus irmãos, afugenta as pessoas, afasta as pessoas. Você quer construir um legado? A palavra está dizendo, não permita, meus irmãos, que as pessoas que falham conosco, na caminhada, nos tornem em pessoas amargas. Paulo, depois que contou a história de Demas, desse Alexandre, ele termina assim, que o Senhor não lhes impute isto. Não é uma palavra de vingança, não, é uma palavra assim, tudo está na mão do Senhor. Eu não vou permitir que a injustiça que eu sofri roube de mim a minha paz. Porque quando nós nos ofendemos com as pessoas, o grande problema é que nós nos tornamos carcereiros daquela ofensa. Anotaram isso? O problema é que no sistema prisional, os carcereiros têm folga, e uma boa folga. Trabalha 24 horas, folga 4, 5 dias. E nós, quando estamos com alguém que nos ofendeu e colocamos no coração, a gente fica preso com ele toda hora dentro do coração.
Ele dentro da cela do lado de lá e nós da cela do lado de cá. Esse é o mal da ofensa. Esse é o mal de não perdoar. Você quer construir um legado, meus irmãos? Quem quer construir um legado nessa tarde, sim? Glória a Deus. Quem quer fazer valer a pena o tema dessa mensagem? Construindo o legado. Então aprenda a perdoar. Não se torne uma pessoa má, se torne uma pessoa, meus irmãos, com a capacidade de ver o lado bom das coisas. Bendito seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. E para concluir, o versículo 17 e 18 diz assim: mas o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. O Senhor me livrará de toda má obra, guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Paulo está dizendo: o Senhor me assistiu, o Senhor me fortaleceu, o Senhor me livrará de toda obra má. Bendito seja Deus. Eu ficarei livre da boca do leão. Quer que eu aprenda aqui, meus irmãos? Para construir um legado. Bendito seja o nome santo do Senhor. E para deixar este legado preparado, eu tenho que saber que o Senhor sempre nos ajudará a cumprir a nossa missão. Eu sei que o trabalho é difícil, é árduo o trabalho, mas o Senhor jamais nos abandonará. Ele estará conosco, bendito seja Deus. Esta semana me encontrei com um supervisor, e ele com um semblante assim cansado, e eu disse assim: meu irmão, é muita luta, né? Ele: meu irmão, com certeza, irmão Samuel, é muita luta mesmo. Eu disse: rapaz, e aí, como é que você faz para dar conta? Na minha curiosidade. Ele disse assim: não, só tem um segredo. Qual é? A gente não dá conta. Quem toma de conta é o Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Então, não há por que temer, porque no rebanho do Senhor, porque é o Senhor que cuidará de cada um de nós. Para construir um legado, meus amados irmãos, permita-se gastar na presença de Deus e na sua obra. Alimente-se na esperança, se cerque de verdadeiros amigos, aprenda sempre, não permita que traições e injustiça nos transformem em pessoas ressentidas ou mal-humoradas. E por último, saibam que o Senhor sempre nos ajudará e não nos deixará sozinho. Bendito seja Deus. Que o Senhor abençoe o seu povo no nome santo do Senhor Jesus. Quem recebe essa palavra diz amém. Com a permissão da irmã, por favor, queria fazer uma oração. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. É uma oração de gratidão ao Senhor para que essa palavra seja vivificada dos nossos corações. Ore comigo com fé e com alegria. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus de todo amor e bondade, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está nos ajudando, ó Deus, a construir um legado. O Senhor está nos ajudando, Pai, a forjarmos, Senhor amado, pessoas que se aproximam de nós, Senhor, e que essas pessoas sejam abençoadas, Senhor da glória, pela tua luz e pela tua presença, Senhor, porque em nós não há brilho, Senhor, em nós, Senhor, não há beleza alguma, não há, Senhor, força alguma, mas nós estamos clamando, Senhor, é pela tua bondade e pela tua misericórdia. Senhor, Paulo nos deixou um grande legado, falando sobre um grande combate, sobre, Senhor, uma carreira terminada e sobre uma fé preservada, Senhor. E nossa oração nessa tarde é: ajuda-nos, Senhor, que a nossa vida, Senhor, ela possa exalar o teu suave cheiro, Senhor, e o teu nome seja glorificado através das nossas vidas, pois é para o teu nome, Senhor, que nós te pedimos. E a igreja do Senhor, com fé e com alegria, confirma com amém.